Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês, em mais um Candomblé Total na nossa Sensorial FM. E eu já quero deixar meus contatos para que vocês falem comigo, sugiram pautas, que a gente tenha um contato mais próximo. Logo, logo, novidades aqui no programa, tá? gislainevicente07@gmail.com. O meu WhatsApp 11 97754 7604. Aqui pela página da Sensorial também vocês podem entrar em contato comigo. O meu Facebook é Gislaine Araújo. Logo abaixo você tem entre parênteses Gislaine Vicente. E tenho também o meu Instagram, gislaine.vicente9 e Excesso Só de Alegria by Giza. Eu gostaria de falar com vocês hoje um assunto que permeia várias casas de santo, vários terreiros, e não só de candomblé, de umbanda, de budistas, de outras religiões de matriz africana, como a mesa branca, o candomblé de caboclo, o candomblé de Angola. Mas, enfim, lugares que agregam muitas pessoas com culturas diferentes, com objetivos iguais, mas com culturas diferentes e modos de agir também distintos. O candomblé é uma religião que tem muitas situações e ela é passível de muito preconceito. E um problema muito grande que a gente tem é o preconceito dentro da própria religião, dos irmãos com os irmãos, entre aspas, porque se diz, né, irmão de santo, na verdade. Mas na verdade são coisas distintas. Na verdade, são pessoas que têm a mesma religião e se arvoram, dão início às suas obrigações, enfim, num mesmo local, com o mesmo zelador ou zeladora de santo, ou um nome mais sacro, sacerdote ou sacerdotisa de determinado orixá. Muito que bem. Quando você puxa esse nome, quando você diz esse nome, Irmandade, é para tudo. Como uma empresa, eu tenho uma visão muito de organograma. Eu consigo estar dentro de uma situação, eu consigo olhar de fora. Eu tenho um olhar bastante frio, mas analítico. Não é sem alma, não. É uma situação que eu consigo ver. Eu estando na mesma situação, mas olhando do lado de fora. E às vezes as palavras o vento leva. Quando você diz irmandade, você tem que ter isso mesmo correndo na sua veia. E às vezes eu sinto que isso falta. E não é em um ou dois lugares, estão em vários lugares. Mas não são todas as pessoas. Infelizmente,
a gente tem muita diversidade no sentido de personalidade, de firmeza, de propósito. A gente tem muita dificuldade de ter essa uniformidade dentro da religião. É uma coisa que eu não gostaria de falar, mas eu costumo ver muita competição. Existe muita competição. Às vezes não existe o respeito devido com certas hierarquias, com certas atitudes. Eu não vou dizer que é essa ou aquela outra casa. Eu estou dizendo no modo geral. E isso eu vejo de modo geral. Existem muitas páginas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Existem muitas páginas com várias comunidades e muitas delas trazem essa troca de informações entre irmãos ou pessoas da mesma raiz. Queto, Angola, Mesa Branca, enfim, Candomblé de Angola. Ora, o mínimo que se possa pedir é que todos comunguem no mesmo prato, que todos tenham o mesmo respeito uns pelos outros. E me parece uma coisa que a gente via muito o Tom Jobim falar. E o Tom Jobim, ele dizia assim: fazer sucesso no Brasil em qualquer área é ofensa pessoal para algumas pessoas. O que ele queria dizer com isso? Se você se sair melhor em uma coisa mínima que seja, em qualquer situação, você é passível de crítica. Ai, você viu? Aquela pessoa fez isso melhor do que o outro. Ai, isso, nossa, foi fulano que fez. Um despeito tão grande, uma coisa tão... que isso me deixa muito triste. E eu vejo isso muitas e muitas vezes em diversos lugares, inclusive em redes sociais. Às vezes eu falo, olha, a rede social é ótima, mas não é para você expor tudo o que acontece na sua casa, porque nós já viemos de uma situação, nós já estamos numa situação que nós somos passíveis de críticas. É uma religião que foi originária de escravos, da África. A gente lida até hoje com isso para que se tenha respeito, para que se acredite no que se fala. A autoafirmação e a afirmação perante os outros é muito grande o tempo inteiro. E as pessoas ainda não entenderam o sentido do que é irmandade. Pense nisso. Já já nós voltamos. Nossa maior paixão é levar saúde para as pessoas. Maravilhas da Terra é uma empresa de produtos 100% naturais, com um catálogo com mais de 30 itens com altíssima qualidade. Temos chás in natura, colágenos, polivitamínicos, suplemento alimentar, alimentos funcionais, produtos exclusivos para te ajudar na qualidade do seu dia a dia e preservação da boa saúde. Nosso corpo técnico científico está sempre em busca de inovação e fórmulas exclusivas, como o alimento funcional Imunize 4D, um produto que fortalece nossa imunidade, protegendo o organismo contra vírus, bactérias e fungos. Maravilhas da Terra, transformando a vida de seus consultores e clientes. Faça parte do nosso time ou solicite catálogo. Informações no número 11 99620 5272 ou 11 99996 3937. Maravilhas da Terra.
voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu dizia sobre essa questão do respeito nos ambientes que permeiam aí toda o candomblecismo, os candomblecistas, na verdade, porque existe toda uma relação que tem que ter essa reciprocidade. É uma coisa até boba se a gente for ver, mas é uma questão de princípios. Com raciocínio comigo. Se você tem toda uma hierarquia, toda uma forma de pensamento, você comunga com algumas pessoas. Você tem que ter essa relação de reciprocidade. E às vezes é uma coisa muito difícil da gente encontrar. É evidente que existem, como se diz no popular, as panelinhas. Isso existe em qualquer lugar. Então você vai encontrar isso no seu trabalho, em lugares que você frequenta, na sua religião inclusive. Então, o que a gente prima é que todos falem a mesma língua. Olha, tem uma atividade, tem uma iniciação, tem uma coisa que você vai ter que fazer em conjunto. Então, tenha esse respeito, porque não se faz nada se não for na coletividade do candomblé. O candomblé, como eu disse no outro bloco, já é uma religião bastante preconceituosa, ou que é encarada de forma preconceituosa. Se tem isso muito arraigado. Então, se as pessoas não se respeitarem dentro dos territórios candomblecistas, dos terreiros, das roças de candomblé, é muito difícil que as pessoas continuem frequentando o mesmo lugar. Eu não digo de um lugar ou outro lugar, mas por vários relatos que eu tenho recebido, e por isso que eu toquei nesse assunto. Muita gente reclama comigo. Olha, Gislaine, acontece uma coisa muito complicada. A gente, em vez de ser uma nação candomblecista unida, não, as pessoas entram em competição, é desrespeito. Isso é muito triste de se falar, porque isso a gente vê muito nas redes sociais, muito deboche. Quando é uma coisa com humor, como tem um rapaz na Bahia, que eu não vou citar o nome, mas ele tem uma página no Instagram que ele é muito engraçado. E ele é filho de uma casa, enfim, é candomblecista, e ele faz piada com as coisas que acontecem no terreiro. Até aí tudo bem, porque é uma forma de humor, é uma outra coisa, ele não é deboche. O deboche que eu digo, que você encara em vários lugares, é a forma de tratamento. São os momentos, são sagrados, os momentos que se passam dentro da roça, que a gente tem todos os rituais. Eu não vou dizer, eu estou dizendo assim, dentro de uma semântica muito popular, muito nova. Eu não estou falando de rituais, de materiais, de, como eu costumo falar muito aqui, de literatura, para que a gente tenha um conhecimento maior sobre o candomblé. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando da relação dia a dia, dentro da roça, dentro do terreiro. Porque o que as pessoas reclamam muito, e eu vejo isso, já vi em alguns lugares, não vou dizer que aqui, ali, acolá, mas como eu já andei em muitos lugares, porque a gente como pesquisadora e eu como jornalista também já trabalhei em muitos lugares dentro dessa temática afro-brasileira ou dentro da religião candomblé. Eu já vi muita coisa e muita gente reclama da falta de humanidade dentro da religião. Por ser uma religião iniciática, você aprende observando, porque nem sempre as pessoas têm tempo,
tem paciência de explicar certas coisas. Então, é uma religião baseada muito em observação do que acontece para você reproduzir. Nada mais é do que reprodução de rituais. É lógico que você coloca fé, você coloca necessidade, você coloca todo ali o seu apreço, o seu amor, a sua simpatia e principalmente a sua fé. Mas muita gente reclama que não há o que há, por exemplo, entre os evangélicos em algumas igrejas, ou entre os católicos, entre os budistas e até entre os absurdos das religiões islâmicas quando elas são violentas. Existe todo um apanhado geral de que, olha, é assim que se tem que fazer. Não se tem isso. Você tem competição, você tem... e as pessoas reclamam. Uma rede social que hoje em dia tem muito sucesso e traz muito depoimento nesse sentido é o Instagram. Mas já voltamos com esse assunto aqui na Sensorial FM. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Novamente com vocês aqui, Gislaine Vicente, na nossa Sensorial FM. Um abraço ao Babá Ronald Ed, a todos os meus amigos, meus ouvintes, vocês que estão ligadinhos aqui no nosso programa, e entre em contato comigo por todos aqueles canais que eu já falei para vocês. Mande sugestões, críticas construtivas, novidades, notícias, que tudo aqui pra gente é válido. Já nesses anos todos que nós estamos aqui com o Babá Ronald Ed na nossa Sensorial FM, a melhor web rádio do mundo. E eu dizia, pessoal, da empatia dentro do terreiro. Eu falava sobre esse legado que tem que se ter em relação a essa irmandade. Porque uma coisa é fato, você não precisa gostar de mim, mas você tem que respeitar o que eu sou para dentro do terreiro, da roça, do grupo, da situação de terreiro, do candomblé. Você tem que respeitar. O que a gente vê, que eu terminei o outro bloco falando sobre o Instagram, é muito triste de se constatar.
porque há muita reclamação. E a reclamação vem em termos de deboche, vem em termos de comentários. E, gente, nós estamos numa fase, poxa, há quantos anos, há quanto tempo se briga por um espaço? Se batalha para que alguém reconheça e deixe de chamar, porque em alguns lugares, ainda hoje, o candomblé é chamado de seita. Às vezes até pelos próprios componentes, mas por uma tradição que já não faz sentido. Falta empatia dentro do candomblé. Por quê? Por exemplo, eu falei um comentário que alguém mandou para mim. Existe panelinha. Existe panelinha, como existe em empresa, escola, qualquer outro grupo que você faça parte, vai ter panelinha sim, porque as pessoas se juntam com aquelas que elas têm afinidade. Quem não consegue se colocar em nenhum desses grupos, acaba se isolando um pouco. Ou ela tem que circular em todos os grupos, o que eu recomendo. Porque se você não circular em todos os grupos existentes, você vai ficar isolado. E não é salutar que você fique isolado. É salutar que você esteja sempre com outras pessoas, para que você troque esse conhecimento, que você tenha aliados. É uma coisa estranha você falar nessa situação que você tenha aliados, mas sim, você deve ter aliados. Porque se você não tiver aliados, você fica isolado. É esse o absurdo que a gente vê. É esse o absurdo que a gente acaba presenciando. Se você não tiver aliados, você não consegue se desenvolver, você não consegue fazer nada. Então, tenha gente do seu lado para que você consiga fazer tudo. Já já nós voltamos. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Meus amigos, voltando com vocês aqui na Sensorial, para finalizar nesse bloco sobre o que a gente estava falando. Essa empatia, essa irmandade que precisa haver nos terreiros, porque a gente vive um período muito difícil de pandemia, de desemprego, de falta de humanidade. E se a gente não trouxer isso de dentro da religião para fora, se torna uma coisa muito pesarosa. Porque a única coisa que a gente tem nesse sentido é a fé. E tudo se torna muito difícil sem fé. A gente tem que caminhar, a gente vem numa religião iniciática, numa caminhada. Se você não tiver apoio das pessoas para isso, fica mais difícil você enfrentar as adversidades. Eu digo isso porque eu recebi muitas sugestões sobre isso nos meus canais de comunicação, nas redes sociais, por telefone, pessoas que me encontraram e me sugeriram que eu tocasse nesse assunto. Gente, vamos ter empatia. Tem mulheres que precisam de ajuda. Isso, o candomblé pode ser muito proveitoso. Tem muita gente que é preconceituosa, gente que sofre racismo, violência de toda sorte. Tem gente que sofre preconceito dentro da própria casa, os mais variados.
as mulheres por serem mulheres, os gays por serem gays, os negros por serem negros. Vamos ter esse tipo de empatia, minha gente, porque assim a gente consegue ultrapassar as barreiras. Eu vou ficando por aqui agradecendo todos vocês. Entrem em contato comigo, a página da Sensorial tem lá também o seu alcance. Falem comigo pelo WhatsApp 11 977 54 7604, e-mail gislainevicente07@gmail.com e todas as redes sociais. Agradeço muito toda a participação de vocês. E vamos em frente, que a luta é grande e a gente precisa se unir. Um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.